boa noite. Boa noite. Ex-namorada diz que copiloto que derrubou o avião na França queria fazer ato para o mundo lembrar. Estado de São Paulo já tem 100 mil casos de dengue confirmados. Projeto inédito agiliza processos e procura diminuir a população carcerária. Eleições presidenciais na Nigéria são marcadas por atentados e mortes. E dezenas de apaixonados por carros antigos fazem passeio pelo centro de São Paulo. As especulações sobre o que teria levado o copiloto do avião da Germanwings a derrubar intencionalmente a aeronave continuam. Em entrevista a um jornal alemão, a ex-namorada de Andreas Lubitz disse ter lembrado de uma frase dita pelo copiloto em que ele afirmava que iria fazer algo para que o mundo conhecesse seu nome. A comissária de 26 anos, com quem Andreas mantinha um relacionamento, disse que acredita que o piloto tenha causado o acidente porque percebeu que, devido a seus problemas de saúde, seu grande sonho de trabalhar na Lufthansa era praticamente impossível. Ontem, a promotoria de Düsseldorf informou que o copiloto tinha um atestado médico que dispensa de trabalho, mas que ele havia rasgado o documento e ocultado da companhia aérea para a qual trabalhava. O motivo da licença médica não foi especificado. O jornal alemão Bild revelou que Andreas Lubitz teve um grave episódio depressivo há 6 anos, quando fazia o curso para se tornar piloto e por isso interrompeu o treinamento por 1 ano e meio. Ele voltou a treinar, passou em todos os testes e foi considerado apto a voar. Ainda segundo o jornal Bild, o copiloto seguia tratamento psiquiátrico específico e regular. Nos Alpes franceses, equipes de resgate e os helicópteros continuam as investigações. Os destroços da aeronave ainda estão espalhados na montanha. Hoje pela manhã, a família do piloto, que ficou trancado para fora da cabine do avião, visitou o memorial às vítimas construído nos Alpes franceses. Eles foram recebidos pelo prefeito da vila de Le Vernet e deixaram flores no local em homenagem aos mortos no acidente. Um cano se rompeu hoje na zona sul de São Paulo e provocou um grande jato d'água com mais de 10 metros de altura. O rompimento aconteceu hoje à tarde, próximo ao cruzamento entre as avenidas Interlagos e João Peixoto, na zona sul da capital paulista. O asfalto da calçada ficou destruído. A água jorrou e chegou a atingir a altura destas árvores. Alguns motoristas aproveitaram e passaram bem devagar no local para limpar os carros. Entramos em contato com a Sabesp, que informou que enviou técnicos para avaliar o vazamento. Um desperdício. Em nota, a Sabesp informou que o dano foi causado por uma obra de uma empresa da região. A rede foi fechada e equipes trabalham no local. A previsão era de que o conserto fosse concluído até 7 da noite. Estado de São Paulo confirma 100 mil casos de dengue. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 25% dos municípios já têm registro da epidemia. Apenas 4 dias após a divulgação de um balanço de pacientes infectados pela dengue, o número foi atualizado e saltou de 86 para 100 mil casos confirmados. O índice representa um aumento de 116% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Esse ano foram registradas no estado 70 mortes pela doença desde o início de janeiro. Aqui na capital, a instalação de tendas emergenciais para atendimento a pacientes terá início na segunda-feira, na região da Brasilândia, bairro mais afetado pela dengue. O projeto Audiência de Custódia, lançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já atendeu mais de 400 casos. Com ele, as audiências acontecem até 24 horas depois da apresentação do flagrante e acelera os processos de soltura de pessoas que não precisavam ficar presas em penitenciárias. Até agora, 60% dos casos foram convertidos em prisão preventiva. O principal objetivo é diminuir a população carcerária.
Preso em flagrante pelo furto de um celular, este homem vai encontrar com um juiz, um defensor público e um promotor 24 horas depois do delito. Sem antecedentes criminais e com residência fixa, ele conquistou a liberdade provisória, com a condição de voltar ao fórum a cada 2 meses. Eu estou concedendo ao senhor o benefício da liberdade provisória em razão da primariedade, porque o crime foi praticado sem violência e grave ameaça. Esta é uma audiência de custódia. Os presos em flagrante são trazidos do distrito policial até a carceragem do fórum e esperam no máximo 1 dia para encontrar com um juiz. Como o interrogatório é a última peça do processo criminal, da instrução criminal, iriam se encontrar com o juiz ao final de toda a instrução criminal, se viessem a ser denunciados pelo Ministério Público. Isso poderia levar alguns meses, como poderia levar alguns anos. Desde a inauguração ao mês, já foram feitas mais de 500 audiências de custódia. Todas acontecem aqui, no Fórum Criminal da Barra Funda. Na primeira fase, vieram presos em flagrante das delegacias do Centro e Zona Sul. A partir de agora, também vem das regiões Norte e Oeste. E a ideia é que, gradativamente, todos os flagrantes dos distritos policiais de São Paulo passem pelo projeto. Até agora, em 60% das audiências, as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas. Nestes casos, os presos já passam por exame de corpo de delito no fórum e seguem para as penitenciárias. Nos outros casos de relaxamento de prisão ou liberdade provisória, o réu já é liberado e pode ir embora. Não havia necessidade de se manter essa pessoa presa, à espera desse encontro com o juiz. A audiência de custódia é um projeto pioneiro no Brasil que acontece desde fevereiro aqui em São Paulo. Antes, os juízes avaliavam a situação dos presos em flagrante com base apenas nos documentos policiais. Agora, frente a frente com o preso, com o auxílio do Ministério Público e da Defensoria Pública, é possível avaliar com mais clareza cada situação e até mesmo ajudar a reduzir a população carcerária no estado, que hoje é de 223 mil presos. O sistema carcerário que hoje está em colapso, né? A maioria dos presídios hoje, CTPs, tem 4 vezes mais pessoas do que o seu previstas, né? A revista Isto É desta semana traz na matéria de capa o título As operações de Palocci na Lava Jato. Segundo a revista, as consultorias do ex-ministro da Casa Civil e coordenador da campanha de Dilma Rousseff em 2010 teriam sido usadas para desviar 100 milhões de reais da Petrobras para o PT. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Justiça Federal do Paraná investiga a participação do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, no esquema do Petrolão. Estão sendo analisados contratos feitos entre a Projeto Consultoria Financeira, que pertence ao ex-ministro, e empresas que fizeram direta ou indiretamente negócios com a Petrobras. Com base em delações premiadas, documentos apreendidos e até na prestação de contas feitas pelos partidos, procuradores e delegados da Operação Lava Jato calculam que consultorias feitas por Palocci possam ter sido usadas para desviar cerca de 100 milhões de reais do Petrolão para os cofres do PT. Em resposta a Isto É, o advogado do ex-ministro Antônio Palocci negou as acusações. Saiba agora quais são os destaques das outras principais revistas semanais de informação do país. Com a manchete Os Papéis de Duque, a Carta Capital detalha como os documentos apreendidos pela Operação Lava Jato na casa do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, expõem a relação do engenheiro com empreiteiras no esquema de propina. A Veja traz como destaque a queda proposital do Airbus A320 pelo copiloto Andreas Lubitz, que matou 150 pessoas nos Alpes franceses no início desta semana. Segundo a publicação, apesar da alta tecnologia na aviação, a segurança de voo ainda depende do fator humano. A Época traz reportagem especial sobre os riscos desconhecidos do anticoncepcional. Em depoimento, mulheres contam como o uso da medicação, além de deixar sequelas irreversíveis, quase as levaram à morte. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo.
O estado de São Paulo, alvos da Lava Jato, respondem por 40% das doações a partidos. De acordo com a publicação, os recursos privados canalizados para os 3 principais partidos políticos do país, PT, PMDB e PSDB, vieram de 21 empresas privadas envolvidas no escândalo. Já a Folha de São Paulo destaca uma frase que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, teria dito em um evento fechado em São Paulo. Levy teria afirmado que a presidente Dilma é bem-intencionada e genuína, mas nem sempre age de modo simples e eficaz. Dezenas de apaixonados por carros antigos se reuniram ontem à noite para um passeio pelas ruas do centro de São Paulo. Foi a 3ª edição da Corrida Maluca. O dia é 27 de março de 2015, mas a sensação é de ter voltado no tempo para o começo do século passado. Essa é a ideia dos passeios organizados pelo Tibira: enfeitar as ruas de São Paulo com as raridades dos amantes do antigo mobilismo. Essa é a 3ª edição da Corrida Maluca, que apesar do nome, não é uma competição. A cidade estava carente de um evento que se ande com carro antigo na cidade e mostre os lugares bonitos da cidade para todo mundo. O encontro reuniu colecionadores de todo o canto da Grande São Paulo. Gregório de Itapevi trouxe o Opala de 1976 repaginado para desfilar. No clássico comprado por R$5.000, ele já investiu mais 70 mil. Meu pai já teve, né? Meus tios, todo mundo tinha da família. Eu falei, eu quero também, né? O Wilson veio de Santo André com o seu primeiro antigão, um Galaxy 1971. Além dos R$8.000 investidos na compra, a paixão já custou mais 22 mil com o novo motor. Quando eu era pequeno, meu irmão teve um desse, então acabou sendo uma paixão que um dia precisava ser realizada. Noite divertida também para os apreciadores que passaram por ali, como o Lucas, de 3 anos. Eu tenho um Fusca 75 com 50 mil rodado. E ele adora. Então a gente tem essa paixão, mas ele eu acho que é mais. Para quem gosta, não tem igual. O carro do Douglas é o mais antigo aqui do encontro. É um Ford modelo A de 1929. O famoso Calhambeque, ou então o Ford Bigode. Entrando aqui nele, já dá uma sensação muito legal de estar em comecinho de 1900. A gente vai dar uma voltinha. Só que para sair com esse carro, não é tão simples assim, né, Douglas? Tem todo um ritual. Ele é um carro bem antigo, então ele tem todo um ritual para ligar. Desde você acionar a chave geral de energia, você abrir o tanque de gasolina, porque ele não tem bomba de combustível, né? E você tem que usar o afogador. E como combinado, foi todo mundo desfilar. E a carreata de relíquias que saiu da Zona Oeste ficou ainda mais bonita quando passou pelo centro da capital, com direito a uma paradinha para colorir a escadaria do Teatro Municipal. O Lollapalooza, um dos maiores festivais de música da atualidade, começou hoje em São Paulo. Atrações nacionais e internacionais vão se revezar durante o fim de semana nos palcos montados no Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade. Uma multidão de jovens foi chegando bem antes do começo dos shows. As mais diversas tribos urbanas se animaram para ver seus ídolos. No caminho, muitos souvenirs à venda e flanelinhas à disputa de fregueses. Homens da CT organizavam o trânsito. O festival Lollapalooza tem 4 palcos e tenda gigante para atrações diversas. Estão previstos mais de 50 shows. Logo mais às 9 da noite se apresenta o guitarrista Jack White, um dos artistas mais aguardados do festival. O americano Pharrell Williams é um dos destaques da programação deste domingo. Grande ídolo da música pop, o cantor e compositor promete fazer a galera dançar neste seu retorno ao Brasil. E para
Para encerrar o Lollapalooza 2015, foi escalada a banda americana Smashing Pumpkins, um dos ícones do rock alternativo dos anos 90. O grupo é liderado por Billy Corgan, que se diz fã do compositor brasileiro Tom Jobim. E o fim de semana começou com sol entre algumas nuvens e as temperaturas não subiram tanto. A partir de amanhã, as mudanças na temperatura serão mais significativas e as chuvas devem atingir a região dos reservatórios. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. As áreas de instabilidade aumentam neste domingo entre o sul e o sudeste do país. Um sistema de baixa pressão se organiza na costa do sudeste e provoca chuvas fortes e volumosas a qualquer hora do dia, desde o leste de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Não chove amanhã no centro-sul do Rio Grande do Sul e entre o Espírito Santo e a Bahia. Na costa nordestina, a chuva também se intensifica e acaba atrapalhando a ida à praia. Mas ainda faz calor por lá. A máxima chega aos 30 graus em Maceió e aos 29 em Fortaleza. Em Vitória, no Espírito Santo, faz calor de 34 graus. E no sul do país ainda faz friozinho. Não vai fazer mais que 22 graus em Curitiba e 24 em Florianópolis. Aqui em São Paulo, a previsão é de tempo bastante instável neste domingo em todo o estado. As nuvens vão ficar bem carregadas, provocando chuvas a qualquer hora do dia. Há risco, inclusive, de temporais com raios e rajadas de vento. Com o tempo mais fechado, a temperatura fica até mais amena durante a tarde. A capital paulista vai amanhecer com termômetros marcando 20 graus e à tarde não vai fazer mais que 25. No litoral, a chuva atrapalha a ida à praia. Em Ubatuba, ainda faz calor de 28 graus. E em Campos do Jordão, o domingo será bem friozinho. Mínima de apenas 13 e máxima prevista de 21 graus com chuva a qualquer hora. Na segunda-feira, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens aqui na capital paulista, mas ainda há previsão de chuvas fortes ao longo do dia. Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton vai largar na pole position do Grande Prêmio da Malásia. Felipe Massa sai na 7ª colocação e Felipe Nasser na 16ª posição. A chuva mais uma vez veio com força bem no meio do treino classificatório em Sepang e a pista molhada foi capaz de tirar em parte o favoritismo da Mercedes. O atual líder do campeonato, Lewis Hamilton, fez o melhor tempo e confirmou a 40ª pole da carreira. O companheiro de equipe do atual campeão, Nico Rosberg, ficou com a 3ª posição. E foi um tetracampeão que se colocou entre as flechas de prata. O alemão Sebastian Vettel da Ferrari larga na primeira fila. O espanhol Fernando Alonso da McLaren, que voltou à competição após um acidente na pré-temporada que o tirou do GP da Austrália, ficou apenas com o 18º tempo. O Grande Prêmio da Malásia acontece na madrugada deste domingo. Agora o Campeonato Paulista. 2 jogos abriram hoje à tarde a 13ª rodada. Ituano e Portuguesa ficaram no 0 a 0. São Bernardo derrotou o Botafogo por 1 a 0. Neste momento jogam Mogi Mirim e Marília e o Mogi vence por 1 a 0. Capivariano e Rio Claro empatam em 0 a 0. E amanhã mais 6 partidas. O São Paulo recebe o Linense no Morumbi às 4 horas da tarde. No mesmo horário, o Corinthians visita o Bragantino, em Bragança Paulista, às 6h30, mais 4 jogos. O Palmeiras vai até Campinas jogar contra o Red Bull Brasil. Já o Santos recebe o São Bento na Vila Belmiro. O 15 de Piracicaba joga em casa contra a Ponte Preta e, fechando a rodada, Penapolense e Osasco Audax medem força em Penápolis. A seguir, hotel na Somália é alvo de atentado. 13 pessoas morreram. E a violência nas eleições presidenciais na Nigéria. Ataques terroristas em sessões eleitorais deixam pelo menos 20 mortos. Existem vários tipos de poupadores. O poupador tranquilo, que valoriza a segurança. O poupador determinado, que sabe que poupando sempre vai longe. Ah, e o poupador planejado, aquele que hoje já pensa no futuro. Para esses e outros tipos de poupadores, Poupança Fácil Bradesco, o seu jeito de poupar.
Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Neste domingo, Rony Fon convida você para um programa especial. Todo seu 10 anos. Uma noite de festa para celebrar uma década de emoções e alegrias. Com as presenças de Boni. Você, como eu, é um perfeccionista. Adriane Galisteu. Todas essas pessoas que estão aqui por você. Uma apresentação impecável de dança com Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Tudo isso ao som da Alegro Orquestra e Coral. Demônios da Garoa, Vanderleia, Toquinho e Margarete Menezes. Todo seu 10 anos. Reapresentação especial neste domingo, 6h30 da tarde. Violência na Nigéria. Homens armados mataram pelo menos 20 pessoas em sessões eleitorais do país. É a primeira disputa genuína desde o fim do regime militar no país em 1999. Em algumas regiões, as eleições foram suspensas. Antes da votação começar, 2 bombas já haviam explodido em sessões no leste da Nigéria, mas ninguém ficou ferido. Pouco depois da abertura das sessões eleitorais, homens armados atacaram aldeias no estado de Gombe, frequente alvo de islamitas armados. Mais tarde, 3 pessoas morreram nas filas de votação após serem atingidas por tiros. Além disso, pelo menos 8 pessoas, incluindo um candidato de oposição, também foram mortas por atiradores não identificados. Em fevereiro, o líder do grupo armado islâmico Boko Haram ameaçou interromper as eleições na Nigéria por considerá-las em desacordo com o Islã. Em algumas cidades, a votação vai ser prolongada até amanhã. A Comissão Eleitoral da Nigéria anunciou que as eleições foram suspensas em várias regiões por causa da insegurança. Presidente do Iêmen afirma em encontro da Liga Árabe que não vai voltar tão cedo ao país. Ele fugiu após série de ataques de grupos rebeldes. Em seu discurso na cúpula que ocorreu no Egito, o presidente do Iêmen, Mansur Hadi, disse que a operação militar da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes xiitas no país continuarão até que os rebeldes se rendam e a situação se estabilize. Aviões de guerra sauditas e de seus aliados árabes atacam alvos da milícia xiita Houthi, que é apoiada pelo Irã. Desde setembro do ano passado, os rebeldes tentam tomar o poder no país. Vários diplomatas estrangeiros já foram resgatados. Logo após o encontro no Egito, o presidente do Iêmen retornou para Riad, capital da Arábia Saudita, onde está abrigado. Na Somália, um ataque a um hotel na capital do país deixou 14 mortos. O ministro Mohamed Abdi Reir declarou à imprensa local que 14 pessoas foram mortas e 13 ficaram feridas no ataque provocado ontem à tarde no hotel em Mogadíscio. Os terroristas atacaram o local usando um carro-bomba. 6 rebeldes armados com metralhadoras também invadiram o prédio. O exército e a polícia cercaram o local. Os combates duraram a noite toda e só terminaram na manhã de hoje, quando foi morto o último dos terroristas. A nave espacial Soyuz chegou com sucesso à estação espacial com 3 astronautas a bordo. O voo durou aproximadamente 6 horas.
A Soyuz viajou com um americano e 2 russos a bordo. Eles chegaram ontem à Estação Espacial Internacional, onde 2 integrantes do grupo permanecerão por 1 ano. O engenheiro americano da NASA, Scott Kelly, e o russo Mikhail Kornienko são parte de uma missão especial de teste dos efeitos de voos espaciais sobre o corpo humano durante longos períodos. Será o maior tempo ininterrupto dentro da estação desde o seu primeiro visitante em 2000. O segundo astronauta russo ficará no espaço durante 6 meses. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Comemore os 10 anos do Todo Seu num programa especial. Reapresentação neste domingo, 6h30 da tarde. Assista agora, Gazeta Imóveis.